pessoal, a galera do direito aí, boa noite. Nós tivemos um desencontro aí com relação aos horários, mas agora está resolvido. Vocês trabalham 2 semanas com a professora, 3 semanas com a professora Luísa professor, seguida, licença, tá travando bastante. A minha internet às vezes Eu não sei se é só para eu. Tá para mim também. Melhorou pra mim agora? também, professor. Pra mim tá travando. Oi, A Reinaldo. minha internet, de vez em quando, ela dá uma... Tá? Melhorou agora? Fala alguma coisa, professor. Melhorou, pessoal. Agora melhorou o áudio para vocês. Agora tá melhor. Obrigada. Tá melhor? De vez em quando a gente vai ter esse probleminha aqui, a minha internet, de vez em quando ela dá umas osciladas, tá? Quando acontecer isso, vocês me avisem, que daí, se eu estiver explicando algum conteúdo, eu retorno a explicação, beleza? Beleza. Então, o pessoal do direito, que a gente acabou não tendo aquela aula lá, porque teve um horário, né? Eu acabei disponibilizando a aula lá no ambiente virtual. Foi uma aula básica sobre os conceitos básicos. Depois vocês deem uma olhada, para quem não conseguiu ainda, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, que não tem problema, daí eu auxilio vocês, tá bom? Ok. Qual é o objetivo da aula de hoje? Hoje a gente vai tratar um pouco os conceitos básicos de sistemas operacionais. Eu já vou compartilhar com vocês agora o material do PowerPoint, que depois também eu vou estar disponibilizando lá na plataforma para vocês. E depois a gente vai fazer uma atividade, já tem uma atividade lá postada também no ambiente virtual, para complementar a aula. Eu vou compartilhar. E à medida que eu for explicando, se vocês tiverem alguma dúvida sobre, né, o conteúdo, sobre o conceito, é só interromper, tá bom? Apareceu aí para vocês a panela do PowerPoint? Sim. Então, conforme eu tinha comentado com vocês ali no início, o objetivo da aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre sistemas operacionais. Então, descrever as funções de um sistema operacional, explicar os fundamentos do sistema operacional do computador. Antes de eu começar a dar um conceito para vocês sobre sistemas operacionais, alguém de vocês nunca ouviu falar em sistemas operacionais? Ou já ouviu falar, mas não tem noção do... Eu não sei o que é. Sistema operacional é o Windows, é o Linux, é o antigo DOS, é isso aí. Isso aí, show de bola. Eu não consigo identificar quem está falando agora, porque eu estou... Deixa eu voltar lá para outra tela. Quando vocês falam, aparece o nome. Mas aqui, como eu estou compartilhando... Não, foi o Reinaldo que falou. Então, vamos voltar lá. Reinaldo, agora apareceu ali, Reinaldo. É porque quando eu estou com a outra tela aberta lá, daí não aparece ali o nomezinho de vocês conversando. Então, vamos lá, pessoal. Sistema operacional. Como o próprio nome já diz, né, sistema operacional é algo que é responsável por operacionar alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa, a gente está falando de um computador, de um processador. Então, o sistema operacional, resumindo, a grosso modo, né, de forma mais breve, ele é responsável do gerenciamento do computador. Então, todas as atividades, né, todas as tarefas, todos os processos, todas as rotinas que a gente faz no computador, tem alguém que faz esse gerenciamento. Então, esse alguém
é o nosso sistema operacional. Então, existem vários conceitos, tá? Então, eu vou elencar aqui para vocês alguns principais conceitos. Responsável pela gerência das funções do computador. Praticamente resume tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, ele é um gerente, é o sistema operacional que faz parte de gestão do computador. Gestão no sentido de organização, tá? Da mesma forma, vou fazer uma analogia com uma organização qualquer. Vamos pegar, por exemplo, a turma do direito, um escritório de advocacia. Vamos pegar, por exemplo, o pessoal de educação física, que trabalha numa academia grande, ou né, o pessoal que trabalha num colégio, numa universidade. Independente do tipo de organização, vai ter sempre uma pessoa que é responsável pela gestão, um gerente, um supervisor, um líder. Então, essa pessoa que vai, né, definir quais são as tarefas que devem ser executadas. Na mesma forma, no computador, existe alguém responsável por isso, e esse alguém é o sistema operacional. O áudio tá legal aí, galera? Agora tá tranquilo, professor. Tudo certo. Eu tá tranquilo. Beleza, qualquer coisa vocês me avisem. Tá. Qualquer coisa me avisem aí, tá? E assim, ó, com as outras turmas que eu trabalho, eu adoto a seguinte dinâmica. De repente, se vocês concordarem, a gente pode fazer assim também. Eu explico um conteúdo e eu pergunto, alguma dúvida? Eu espero um tempinho. Se ninguém responder, eu parto do princípio que todos entenderam. Pode ser assim? Sim. Pode ser. Tá. E quando eu explicar um conteúdo, né, eu dar algum exemplo, eu pergunto, alguma dúvida? Eu espero um tempinho, se ninguém se manifestar, eu parto do princípio que está entendido. Beleza, então, galera, vamos lá. Responsável pela interface entre o usuário e o hardware. Na aula passada, vou dar uma recapitulada aqui para o pessoal do direito que a gente não teve a aula, né? Nós vimos o que é software e hardware. Então, software são os programas, os aplicativos que rodam no computador, no notebook, até no próprio celular, né? Então o que é um software? O Word, o Excel, o PowerPoint, o navegador que vocês utilizam na internet, o aplicativo, o programa que vocês usam, né? Por exemplo, para mensagem, o Skype, tu usa o Telegram, tu usa, né, o WhatsApp, tudo isso são softwares. Então, software é tudo que envolve a parte de programa, aplicativos. E hardware é toda a parte física da máquina. Hardware é aquilo que fica por dentro do computador. Processador, memória, placa de vídeo, placa de rede. Então, responsável pela interface entre o usuário e o hardware. Quando a gente fala em interface aqui, a gente está se referindo a janelas, aplicabilidade, acessibilidade. Então, o sistema operacional, ele é o responsável por permitir que tenha uma interação entre, né, o usuário e o hardware. Ele é o responsável de forma que a gente consiga interagir com o processador, consiga interagir com a memória, consiga interagir com o disco rígido. Imagine a seguinte situação, vocês estão fazendo um trabalho e estão utilizando o Microsoft Word e vocês precisam, né, precisam salvar esse trabalho. Vocês não concluíram hoje, vão retomar as atividades amanhã. Então, vocês não conseguem lá abrir a HD do notebook ou do computador e dizer, guarda nesse cantinho aqui esse meu texto, esse meu trabalho. Você só vai, né, interagir por meio de interface, ícones, né? Você vai clicar num ícone, no menu, e vai dizer, salva lá naquela pasta com o nome desse determinado arquivo. Quem é que faz tudo isso para vocês? É o sistema operacional.
Até aí, tranquilo? Seguimos. Conjunto de rotinas executadas pelo processador para controlar o funcionamento do PC, do computador. Quando eu falo PC aqui, eu me refiro a computador, tá? Então, quando a gente está trabalhando com computador, com notebook, existem várias rotinas que são executadas. Várias rotinas que o próprio sistema operacional executa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Gerenciador de tarefas. Apareceu uma telinha branca para vocês ali, gerenciador de tarefas? Não. Agora apareceu. Apareceu? Tá. Ali, ó, tem assim, ó, aqui em cima aplicativos, né, onde eu estou passando o mouse, que são os aplicativos que eu estou com ele aberto, o Windows Explorer, o PowerPoint, o Excel, o Google Chrome e essa própria janela que é o gerenciador de tarefas. Por trás disso tudo, né, a gente não está vendo mais o que acontece, ó. Processos em segundos planos, ó. Aqui tem vários processos, tem o antivírus, tem arquivos do Windows, tem próprio, né, tem arquivos de sistemas. Estão conseguindo acompanhar ali? Ó, Professor, processos o áudio está cortando Windows, um pouco pessoal e ele está meio atrasado, parece, com delay do que você está falando até chegar em mim, ao menos está assim. Tá. Pra mim também, porque na hora que tu falou do slide apareceu bem depois o negócio. Agora melhorou um pouco? Parece que sim. Tá. Algumas estabilidades que dão na internet aqui, pessoal. Eu uso a DSL da Oi aqui, tem dia que é um pouco complicado, tá? Então aqui, ó, processos do Windows. Aqui nessa janela aqui, ó, a gente pode ver, pessoal do direito não é processo criminal, tá, galera? Isso aqui é processo do sistema operacional, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver que tem vários processos que o sistema operacional roda em segundo plano. O que é o segundo plano? É um plano que a gente acaba não vendo, porque a gente não tem acesso a esses processos, né? Então, tudo isso também é função do sistema operacional. E esses processos, né, são necessários para que possa assegurar o bom funcionamento da máquina. Até aí, tranquilo? Então, vamos voltar lá. Um conjunto de rotinas executadas pelo processador com a função de controlar o funcionamento do PC, né? Então, a gente viu ali alguns processos e algumas rotinas também que são executadas, né? Programa que permite utilizar o hardware do computador, memória, processador, periféricos, né? Aquele exemplo que eu tinha citado anteriormente lá do trabalho. Vocês estão digitando um trabalho, vocês precisam gravar ele. Então, o sistema operacional, ele proporciona que vocês utilizem esse recurso, né? Até aí, tranquilo? Aqui a gente viu, né, algumas das principais funções dos sistemas operacionais, né? Permite que os programas armazenem e obtenham informações. Então, por meio dele também a gente consegue salvar os nossos arquivos, consegue recuperar os nossos arquivos, né? Controle de fluxo entre os componentes do computador. O computador, ele possui uma placa eletrônica com microcomponentes e circuitos eletrônicos. E nessa placa existem fluxos de informações, né, fluxos de componentes. Então, o próprio sistema operacional também que faz todo esse controle de fluxo, tá? Responde às solicitações e erros do usuário. Agora não é tanto comum, mas pessoal aí que tem, deixa eu ver, que
tem mais que 25, tem 26 anos aí, de 25 a 30 anos, que já trabalhou com outras versões do Windows. Era meio que comum, às vezes, tu tá trabalhando e de vez em quando o Windows dá uma tela azul, que a gente chamava. De vez em quando dava uns erros. Agora não é tão comum, tá? Porque já melhoraram bastante esse aspecto, já trabalharam nessas questões que apresentavam erro e isso foi sendo minimizado, mas antigamente era bastante comum a gente estar trabalhando, daqui a pouco o Windows dá um erro, dá uma tela azul, às vezes tu perdia algumas informações. Então, o próprio sistema operacional é responsável por responder, né, essas solicitações, né, de erros e mostrar para o usuário, ok? Gerencia o escalonamento entre programas. O que é o escalonamento entre programas? Imagine a seguinte situação. Ó. Estão conseguindo ouvir? Sim. Imagine a seguinte situação. Aqui, eu estou dando aula para vocês agora, estou com PowerPoint aberto, estou com Excel aberto, onde eu estou com o horário ali das aulas, estou com o navegador na internet aberto e mais acho que o gerenciador de arquivos. E eu posso abrir mais alguns programas, né? Posso abrir o PowerPoint, quer dizer, desculpa, o Word, o Axis, qualquer outro, Photoshop, qualquer outro aplicativo que eu tenha instalado em minha máquina. Eu posso abrir quantos programas eu conseguir? Vai depender o quê? Vai depender da... Alguém queria falar alguma coisa? Vai depender o quê? Da quantidade de memória disponível que a minha máquina vai ter. Então, uma das funções dos sistemas operacionais é gerenciar o escalonamento entre programas. O que é o escalonamento? E ele que vai definir, por exemplo, o quanto de memória e o quanto para executar. Então, por exemplo, assim... Pode repetir, porque travou bem na hora, eu não consegui escutar o que tu falou. Repete, desculpa. Eu não consegui ouvir o que tu falasse, porque travou na hora. Ah, tá. Aqui na última parte, aqui na última linha, no gerenciador, escalonamento entre programas? Travou agora no finalzinho. Tá, então vou recuperar aqui, ó. Imagine a seguinte situação. Aqui eu estou, como eu falei, estou com PowerPoint, com Excel e mais uns 3 programas abertos, né? Se não tivesse o sistema operacional que fizesse esse gerenciamento e o próprio escalonamento entre programas, digamos que o Excel ou o PowerPoint fosse um pouquinho mais ganancioso, e quando eu clicasse no ícone para abrir o PowerPoint, ele ia lá e alocasse 80% da memória do meu computador e 80% do processador, mesmo que ele precisasse de 2% de memória e de 2% de processador. Digamos que com essa fatia de memória e de processamento, já era suficiente para ele fazer a função dele. Mas ele era um pouco ganancioso, foi lá e pegou 80%. Daí eu vou abrir um outro aplicativo. Vou abrir, né, o CorelDRAW, por exemplo. Ah, mas eu não vou conseguir abrir o CorelDRAW, por quê? Porque eu não tenho mais memória, porque o PowerPoint foi lá e consumiu 80%, mesmo ele não precisando. Então, o sistema operacional que faz esse gerenciamento e essa alocação de memória, de forma que um programa não aloque mais do que ele precisa para executar. Estão conseguindo entender, pessoal? Beleza, então. O próprio sistema operacional também faz a leitura de disco. O que é o disco? Já ouviram falar em disco rígido? Ah, o HD, disco rígido. Ah, tem quantos de HD teu computador? Tem quantos de HD teu notebook? É no HD ou no disco rígido que ficam armazenados, né, os arquivos que a gente trabalha. Está fazendo um trabalho do Word.
e tu está salvando ele no teu disco local, então ele vai ficar armazenado lá no HD. Quem é que vai fazer essa transação para ti de leitura e gravação? É o próprio sistema operacional. Depois eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma outra forma da gente gravar sem ser no próprio HD também, que já entraria na parte de backup, que fica mais ali nos próximos slides, tá? Vamos lá. Ô, professor, para mim não tá passando os slides. Não tá passando o slide? Para mim não. Não sei o que eu fiz aqui. Caso tudo já tenha passado, para mim também não tá passando. Tá, eu mudei agora, tá? Apareceu alguma coisa ali? Deixa eu voltar aqui. Para mim apareceu agora lá, Agora o foi. SO não permite, né, um processo. Isso, tá. É esse slide que a gente vai trabalhar agora. Para os demais apareceu, pessoal? Sim, agora apareceu para mim. Tá, então vamos lá. Show de bola. Então, né, quando eu falo ali SO, eu só acabei abreviando o sistema operacional, né? Então, o sistema operacional não permite que um processo altere os dados de outro, né, de outro arquivo. Então, por exemplo, assim, se tu criou um arquivo do Word, um arquivo do Excel não pode ir lá e alterar aqueles dados do Excel. Um arquivo do PowerPoint não pode ir lá alterar o arquivo do Word. Então, tem uma certa hierarquia. E quem é que gerencia isso? De novo, o sistema operacional. Porque ele é um gerente, né? Ele é o gerente de todas as tarefas e todas as rotinas que o computador executa. Por isso que ele é de extrema importância em um computador. E para o sistema operacional permitir, ele precisa ter algumas características ali, ó. Consistência, flexibilidade e portabilidade. Então, consistência é o tempo necessário para realizar as tarefas, né? Flexibilidade permite a inclusão de novos periféricos. E portabilidade pode ser executado em vários computadores. O que é flexibilidade de novos periféricos? Se a gente voltar aí, sei lá, uns 10 anos, quando ia se instalar, por exemplo, um periférico novo, uma impressora nova, ou um scanner, ou algo do tipo no computador, muitas vezes tu tinha que levar um CD de instalação. Então, aí tu tinha que instalar os drivers todos, né, fazer todo o software que vai fazer a comunicação, por exemplo, com o computador ou o notebook com a impressora. E agora os sistemas operacionais evoluíram no sentido de ter a funcionalidade plug and play. Geralmente tu já vai plugar, conectar um periférico novo, é só tu ir clicando nos próprios botões, nas telas que já vão surgindo, geralmente é Next ou Avançar, e o próprio sistema operacional já faz toda essa tarefa para ti, né? Então essa é a flexibilidade. E portabilidade. Pode ser executado em vários computadores, né? Então permite que seja executado em mais que um PC, tá? Organização típica de um sistema de computador. Ele é organizado da seguinte forma, como mostra o núcleo ali, ó. A gente pegando aquela figura que tem tipo um recorte da parte mais externa para a parte interna. Nós temos o usuário, que nesse caso a gente se enquadra nessa situação. Nós somos os usuários, né, do sistema operacional. Depois nós temos programas aplicativos, que, por exemplo, aqui eu estou usando o PowerPoint. Então aqui ele é um programa aplicativo. Estou usando o Excel, ele é um programa aplicativo. Depois nós temos o sistema operacional, que nesse caso eu estou usando o Windows. E nós temos, né, lá no centro, nós temos o hardware, que seria o quê?
o HD, a memória, o processador, né? Então, essa é uma organização típica no sistema operacional, tá? A classificação. Existem algumas classificações dos sistemas operacionais. As evoluções dos sistemas operacionais estão diretamente relacionadas com a evolução do hardware e diretamente com as aplicações. Então, foram surgindo novas aplicações, novos aplicativos, novos softwares, novos recursos. Os hardwares precisaram, né, se adequar a essas necessidades e automaticamente o sistema operacional também. Antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um sistema operacional que a gente se trata agora, por exemplo, quanto ao número de usuários. A gente vai ver o que nós tínhamos anteriormente e o que nós temos hoje. Lá no início do sistema operacional, nós tínhamos o sistema monousuário. Mono, usuário, né? Então, monousuário permitia apenas um usuário. Um exemplo aqui, sistema operacional DOS, que provavelmente poucos conheceram, né? Pela faixa etária de vocês. Eu cheguei a trabalhar com o sistema operacional DOS, não é que eu seja tão velho, né, pessoal, mas eu comecei a mexer com computador cedo, né? Eu também trabalhei. Trabalhou também? Beleza. Então, Trabalhei com ele, trabalhei com o Windows 11. Então, monousuário, suportava apenas um usuário. Depois, né, com a evolução do hardware, do software, o sistema operacional teve que evoluir da mesma forma, né? Então, surgiram que os sistemas multi-usuários. Então, mono multi, mais que um. Então, suporta, né, várias seções de usuários. Alguns exemplos, né, que surgiram com o sistema multiusuário. Apareceu, o primeiro foi o Windows NT, que trabalhava com rede, depois o Windows 2000, depois o Windows XP, e assim foi. Daí o Windows, né? Chegar no Windows 2010, que nós temos aí, onde permite vários usuários. Tá, professor, mas o que quer dizer vários usuários? Se vocês quiserem, por exemplo, lá no notebook que vocês trabalham em casa ou no desktop, vocês podem criar um usuário para vocês com senha, um usuário, né, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para a filha. Então, vocês conseguem criar quantos usuários forem necessários. Por isso que é multiusuário. Estão conseguindo entender até aí, galera? Ô, professor. Oi. Tem como mudar o administrador? Mudar como assim? Porque, tipo assim, ó, quando tu faz mais de uma, um deles ainda continua sendo um administrador, não tem como mudar. Deu uma travada aqui. Por exemplo, tu tens mais que um usuário que é administrador, é isso? Isso, mas tipo assim, ó, quando tu cria mais de um usuário, o primeiro fica como administrador. Não tem como mudar. Desculpa, mas travou de novo. Tá escutando agora? Jean? Oi, tá escutando? Tá, eu tô te ouvindo aqui meio travado. Tu consegue ouvir melhor aí ou não? Tô escutando bem aqui. Aqui te confesso que tá chegando um pouco cortado o teu áudio aqui, tá? Mas tenta refazer a tua pergunta que eu vou ver se eu consigo te entender aqui melhor agora. É que quando tu cria mais de um usuário, o primeiro usuário geralmente fica como o administrador, né? Aí tudo que tu faz no segundo usuário, tu tem que aceitar lá no primeiro. Eu queria saber se tem como mudar isso, tipo, deixar o administrador como segundo usuário. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Vamos ver se eu consigo simular aqui para te ajudar. Tu fala no Windows 10? Isso, no Windows 10. É porque aqui nesse meu eu só tenho eu como usuário. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo simular aqui para ver. Se eu lembrar a senha da minha conta do Gmail que eu uso mais é Yahoo. Lembrei. Vamos ver aqui. Permitir. Vamos ver se ele criou o usuário. E aqui eu não consegui fazer, não. Deixa eu ver os olhos. Eu consegui entender a tua pergunta, tá? Mas eu penso que tu não consiga mudar o administrador. Eu posso tentar ver depois ou amanhã, daí depois eu te retorno, pode ser? Daí eu dou uma pesquisada melhor. Pode, tranquilo. Tá, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Quanto ao número de tarefas, lá na época do DOS nós tínhamos uma monotarefas. O que é monotarefa? Executava uma tarefa por vez. Qual o problema que nós tínhamos com... Problema não, qual a limitação, na verdade? Não deixa de ser um problema, né? Como nós conseguíamos executar uma única tarefa por vez, nós tínhamos o quê? Uma subutilização da máquina, né? Então, tu poderia ter uma máquina ali com hardware legal pra caramba, bem potente, mas ficava sendo subutilizado. Por quê? Tu conseguia executar apenas uma tarefa. Daí surgiram, né, os multitarefas. O que é o multitarefa? Multitarefa, se mono é uma, multi é mais que uma, né? Eu sempre gosto de associar multitarefa com janela. Se a gente for fazer uma comparação, quando você está trabalhando no Windows,
Quantas janelas tu consegue abrir no Windows? Por exemplo, aqui eu estou com a janela do PowerPoint aberta, posso abrir a janela do Word, do Excel, do Internet Explorer, do Google Chrome, quantas forem necessárias, né? Então, multitarefa mais que uma tarefa, né? Então, permite que a gente faça o quê? Uma maior utilização do hardware, de forma que não fique subutilizado, como na questão do monotarefa. Até aí, tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Ô, professor, no final Oi. da aula, será que poderia ajudar a gente a estar baixando o Word? Porque a gente está com uma dificuldade de ter Word. Se tiver um clandestino. Professor, porque, olha, tá complicado o negócio. Vocês não estão conseguindo o quê? Baixar o Word? Sem pagar, né? É que a gente Sim. do Word secundário. Olha, eu não sei se vai ter algum. Vocês têm conta de e-mail do Unibav? Sim. Não, professor, eu não tenho. Claro que temos, guria. A minha não conecta em nada quando eu tento entrar pela conta que eu uso na Unibav. Deixa eu acessar minha conta do e-mail aqui só um pouquinho, tá? Obrigada. A turma toda te agradece. Deixa eu fechar aqui. Eu vou vir aqui. Onde é que tá aqui o Unibav? Deixa eu botar aqui. Unibav.net. Eu lembro que o Unibav tinha comprado um pacote da Microsoft que permitia que os alunos e professores instalassem uma versão do Office, tá? Deixa eu entrar no meu e-mail aqui só para confirmar isso. Por exemplo, nem passaram pra gente isso. Nas aulas de penal, quando nós vamos assistir através da reunião aqui do Teams, que foi passada para lá, nós não conseguimos acessar porque pede esse e-mail da Unibav e a gente não tem também. Vamos ver aqui, só um minuto aqui, Word. Alguém consegue acessar o e-mail do Unibav? Vocês aí? Professor, como é que se cadastra esse e-mail? Porque eu não cadastrei nenhum. Ninguém me informou para cadastrar e-mail do próprio Unibav. Verdade, a gente tem só o da turma, na verdade. A Raquel tem razão. Não. Então, nós temos... então não está disponível para aluno ainda. Eu pensei que poderia estar. Esse e-mail que eu falo é o domínio unibav.net, tá? Não temos. Vocês não têm o domínio unibav.net? Não, eu entendi errado. A gente tem só o da turma. Aí eu que entendi errado, a Raquel tá certa. Tá. Não, tranquilo. Professor, mas e não tem um Paranauê pra gente baixar o Word? Como é que é? Desculpa. E não tem nenhum esquema pra gente fazer um clandestino pra baixar o Word? Pior que e o pior é que eu não conheço nenhum site, tá? Porque o que acontece? Como eu falei para vocês ali, que o Unibav tem essa parceria com esse programa com a Microsoft, então a gente consegue instalar nos nossos notebooks a versão licenciada, né? Uhum. Mas tem um recurso que vocês podem usar, para quem não conseguiu baixar, tem o recurso do Google, né? É semelhante ao Word, vocês conhecem já ou não? Sim. É esse que a gente usa? Sim. Pelo menos esse. Tá. Vocês usam lá o Google Docs? Uhum. Então, em primeiro momento, né? Onde vocês poderiam estar achando isso, tá?
tem algumas lojas de informática que de repente eles até instalam para vocês, só que de repente eles vão cobrar algum valor. Agora eu não sei dizer para vocês qual o valor que eles cobrariam. Então, professor, eu paguei para colocar aqui no meu Note, paguei R$50, eu acho, o pacote todo. Uma papelaria mais ou que menos é esse valor, especializada tá? em informática aqui. Aham. Deve ser mais ou menos esse valor aí, Cláudia, que eles costumam cobrar, tá? Deixa eu só botar carregar meu Note instantinho aqui, galera, só um minutinho. Mas eu pensei que vocês tinham um e-mail com domínio @unibave.net, que daí, caso vocês tivessem, vocês poderiam estar fazendo o download por lá, né? Mas então ainda não foi disponibilizado para os alunos, tá? Ô, professor, Então, é legal que eu vou me informar com o nosso coordenador, porque outros professores também já nos questionaram sobre esse e-mail da Unibave, e nós nunca tivemos esse acesso e também nunca ouvimos falar, né? Então eu vou procurar me informar e depois eu repasso pro pessoal ali da sala. Isso, dá uma questionada lá com a coordenação da possibilidade de vocês estarem, né, tendo um e-mail com domínio, né, @unibave.net. Daí, provavelmente, se ainda tiver ativo esse contrato da instituição, eu penso, né, tenho quase certeza que tá, porque a gente usa essa ferramenta que é o Microsoft Teams para poder fazer a gravação das aulas, né? Então, o contrato está ativo, né? Aí só tem que ver se no contrato, né, se no pacote está incluso esse acesso os alunos, né? Mas daí dá uma informadinha com a coordenação para ver, beleza? Então vamos lá. Tá aparecendo o slide para vocês. Tá. Sim. Então, quanto à classificação, monousuário permite apenas um usuário e monotarefa permite apenas uma tarefa. Tranquilo? Multiusuário permite mais que um usuário. Só um minutinho, tem um aluno me chamando aqui no WhatsApp que não está conseguindo entrar, tá? Só um minutinho, tá? Só um minutinho que eu vou passar o link para ele, tá? Ele já conseguiu entrar. Então, vamos lá. Então, multiusuário. Professor, Oi. só um minuto. O Juan, da nossa turma de Educação Física, pediu para avisar que ele está sem internet em casa. Ah, teve alguém que me não vai mandou... conseguir participar da aula. Acho que o João, né? Esse é o Juan, mas Juan? o João também é da nossa turma. O João me mandou uma mensagem, tá? Que estava com um problema de conexão, daí eu falei que não, que a aula ia ficar gravada lá depois, né, assim que ele tivesse uma disponibilidade, né? Mas tranquilo, Essa turma é a da Ingrid. Cadê a minha filha, que não tá na aula? Ah, daí não é comigo. Quem é você? Deu ruim. O auge é ir pra aula e a mãe chamar, né? Deu grota. Quê? O professor, olha só. O Brian, Oi. o Juan e o João, eles moram, tipo, na mesma rua, sabe? Certo. O problema deve ser entre eles todos ali. Não, tranquilo, assim, ó, isso aí a gente entende que esse tipo de problema a gente está sujeito a acontecer com qualquer um. Poderia muito bem hoje aqui não ter a DSL, aí como é que eu faria para dar aula? Eu teria que achar um outro local, mas de qualquer forma eu disponibilizo a gravação lá e depois é só o pessoal, né, assistir e a hora que tiver dúvida é só me chamar, tá ok? A gente está aí para ajudar. Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Monotarefa e monousuário, apenas um usuário e apenas uma tarefa. Multiusuário e multitarefa, mais que um usuário e mais que uma tarefa. É tranquilo, né? Então, alguns programas, né, utilitários de um sistema operacional. Então, são os responsáveis pela execução de algumas tarefas secundárias que a gente acaba fazendo no dia a dia.
algumas delas, gerenciador de arquivos, lá no nosso próprio, né, o Windows Explorer, lá onde a gente organiza os nossos arquivos, onde vocês salvam os trabalhos de vocês, os materiais, backup e restore. Alguém já ouviu falar em backup ou alguém nunca ouviu falar o que é um backup? Sim. Então, um backup nada mais é do que é uma cópia de segurança, né? A gente fazer uma cópia de segurança daqueles arquivos que a gente julga que são mais importantes, mais essenciais, e numa eventual perda da informação ou algum acidente de percurso aí, a gente consegue restaurar, que é o processo inverso, que é o restore. Consegue, né, ter aqueles arquivos de volta porque nós tínhamos um backup. Alguma pergunta até aí? Defragmentador de disco é um recurso que tem no próprio Windows, que algumas vezes é interessante executar esse utilitário com o objetivo de deixar, às vezes, o nosso HD um pouco mais organizado, que com o passar do tempo a tendência do disco rígido é ficar um pouco fragmentado, grava um pouco de um arquivo numa parte, outra parte do arquivo em outra parte do disco. Então essa ferramenta tem esse objetivo de dar uma reestruturada, uma reorganização na segmentação da forma de gravação do disco rígido, tá? Compactação de arquivo. Todo mundo entende, né? Sabe o que é compactar um arquivo, pessoal? Ou tem alguém que não sabe o que é esse processo? Se tem alguém que não sabe, a gente faz aqui um exemplo, tá? Eu sei, mas não sei explicar. Tá, então vamos Eu explicar. não lembro, professor. Tá, então vamos lá. Mas eu penso que a grande maioria, se não todos, já receberam ou já enviaram um arquivo compactado. Alguém nunca recebeu ou nunca enviou um arquivo compactado? Eu não lembro. Tá. Então, primeiro eu vou explicar qual é a ideia, depois eu vou dar um exemplo, tá? Imagine a seguinte situação, vocês são acadêmicos aí da segunda fase. Então, a cada semestre, vocês criam uma pasta lá no computador de vocês, primeira fase, daí disciplina 1, 2, 3, 4. Daí, dentro de cada pastinha, vocês guardam, né, os materiais daquela disciplina. Trabalho, apostila, texto, todo o material que foi trabalhado no decorrer do semestre, vocês gravam ali. Daí vocês, por algum motivo, vocês querem enviar esse arquivo para algum colega de vocês que está fazendo o mesmo curso, só que em outra cidade, sei lá, em outro estado. Vocês querem trocar material, trocar informação. Digamos que tu tens uma pasta lá que tem as aulas de informática e lá dentro tu tens 40 arquivos. Quando tu vai mandar um e-mail para o teu amigo, teu colega, tu não vai anexar 40 arquivos. Tu faz o quê? Tu faz um processo de compactação, que nada mais é do que é pegar aqueles 40 arquivos e gerar um arquivo, daí tu pega e envia o arquivo compactado para ele. Quando ele receber lá no outro lado, lá na cidade onde ele está estudando, né? Ele vai receber o quê? Um arquivo compactado. Quando ele fizer o processo inverso, ele vai chegar nos 40 arquivos. Conseguiram entender a ideia do processo? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz um compartilhamento. Deixa eu vir aqui no Explorer. Deixa eu pegar uma pasta aqui. Está aparecendo o Windows Explorer aí? Para mim, não.
Agora tá. Ah, tá. Sempre tem um atraso aí, um delay na... Deixa eu pegar. Ó, aqui nós temos um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Copiar uns arquivos aqui. Vou para uma pasta aqui para a gente fazer o pasta teste. E dentro dessa pasta teste tenho, vamos lá. Eu tenho 46 arquivos e eles têm um tamanho de 98.2 mega. Digamos que eu precisasse enviar esses 46 arquivos para o meu colega lá, compartilhar com alguém. Então, eu não ia anexar 46 arquivos num e-mail, né? Então, desses 46 arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou compactar e gerar um único arquivo. Existem vários programas aí no mercado que fazem esse processo de compactação e descompactação. O WinRAR, o WinZip, os mais conhecidos, tá? Então, eu selecionei os arquivos que eu quero. Com o botão direito do mouse aqui, ó, quando tem o programa instalado, ele já coloca esses ícones aqui, que são alguns ícones, por exemplo, assim, de uns livros comprimidos. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho algumas opções. Adicionar para o arquivo, ele vai me pedir o nome. Aqui ele já sugere um nome teste.rar. Eu posso comprimir e enviar por e-mail. Eu posso comprimir com o nome teste e enviar por e-mail. Eu vou seguir essa opção aqui, a segunda opção, tá? Ele vai abrir essa janela aqui, ó, já compartilhou direto, ó. Compartilhou não, compactou, né? Desculpa. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, professor. Para eu tá. Tá. O que ele tá fazendo? Ó, já gerou aqui, ó, um único arquivo, vamos ver o tamanho dele. Gerou um arquivo com 83 mega. Ele não compartilhou muito, que deve ter um vídeo aqui dentro, quer ver? Ó? Ah, deixa eu ver. Aplicativo. Parece que eu vi tipo, deixa eu ver por tipo aqui. Se eu não me engano, na hora que estava compactando ali, parece que eu vi qualquer coisa de... Vou apagar esse cara aqui. Aqui. Para lá que estava. Deixa eu marcar todos de novo aqui. Vamos fazer o processo de novo, tá? Aqui nós temos 45 arquivos, 89 megas. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele gerou aqui. Propriedades. Ó, veio para 72 MB. Ele não compartilhou muito ainda, porque aqui nós temos alguns arquivos em PDF, tá? E quando a gente tem arquivo em PDF, ele acaba não compartilhando, não comprimindo muito. Mas de qualquer forma, o que ele fez? Ah, mas espera aí, ó, tá aqui, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Tinha visto aqui, procurado. Vamos fazer de novo lá. Quando tem vídeo e foto é praticamente impossível, tá?
Ó, agora, viram como diminuiu? Ó, ficou 8 megas, ó. Agora sim, agora vocês vão ver que ele vai compartilhar legal, ó. Compartilhar não, é compactar, desculpa. Porque tinha um vídeo ali, pessoal. Ó. De 8 mega, ele veio para 5. Poderia reduzir um pouco mais ainda, mas de qualquer forma, como eu tenho aqui alguns arquivos PDF, ó, ele acaba não comprimindo muito. Mas mesmo assim, em vez de eu enviar 40 arquivos, 44, eu vou enviar um único arquivo para a pessoa. Até aí, para quem estava com dúvida, conseguir acompanhar, eu vou enviar por e-mail esse arquivo chamado teste aqui, ó. Quando a pessoa receber lá no outro lado, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o processo inverso, tá? Digamos que vocês mandaram um e-mail para mim com esse arquivo aqui, ó. Daí aqui dentro desse arquivo, eu vou fazer o quê? Eu vou descompactar ele, ó, extrair aqui, ó. E aqueles 44 arquivos lá que gerou um único só, ele vai estar extraído aqui, ó. Conseguiram entender quem estava com dúvida, pessoal? Galera? Tudo certo? Sim, professor, entendi. Tá, beleza. Também tem uma opção de compartilhar. Oh, desculpa, né? Eu tô com compartilhar aqui não, porque eu compartilho a tela aqui, de compactar com senha, tá? Caso, né? Deixa eu apagar aqui, eu vou compactar ele com senha. Daí, claro, a pessoa que vai receber o arquivo compactado lá precisa saber a senha, né? Então a gente vem aqui, ó, adicionar para o arquivo. Daí quando ele abre essa tela aqui, ó, aqui eu posso definir um outro nome para ele. Aqui no avançado, ó, segurança. Avançado. Opções. Conectação com arquivo. Aqui, ó, definir senha. Eu vou botar senha, ó. Teste. Teste 1, 2, 3. Vou compactar. Vou apagar isso aqui para a gente descompactar ele. Agora, quando a pessoa for descompactar, ó, extrair aqui. Eu tenho que botar a senha. Se a pessoa não souber a senha, ela não consegue descompactar, tá? Teste 1, 2, 3. Vou descompactando. Ô, professor, Pode falar. olha só, e por exemplo, se eu quiser mandar esse arquivo por e-mail e ele tiver senha, se eu não colocar senha, não tem como enviar. Não, o arquivo tu até consegue enviar. A pessoa, quando vai receber lá, ela não vai conseguir descompactar se ela não souber a senha, né? Entendi. Porque a senha, a senha, em momento algum, ela te impede de tu enviar por e-mail o arquivo. O único problema que vai ter, a pessoa quando receber lá, ela não vai conseguir abrir se ela não tiver a senha, né? Entendi. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Quem tinha alguma dúvida ou, né, não era muito claro esse conceito, conseguiram entender, pessoal? Sim, sim. Então vamos Sim, lá. professor. Do sistema. A restauração do sistema é um recurso também disponível pelo sistema operacional que ele possibilita o sistema para algum ponto anterior antes que tenha acontecido um problema. Por exemplo, assim, ó, tu vai instalar um software novo no teu computador. E por algum motivo esse software ele causou alguma incompatibilidade que o teu computador reinicie com uma certa frequência. E tu observasse que isso começou a acontecer depois que tu instalou esse software novo.
Então, né, 90% é que seja alguma incompatibilidade. O que precisa ser feito? Então, tu vai lá e tu vai lá e tu restaura o teu sistema para ao ponto que ocorreu o problema. Quando tu faz o processo de restauração, mexe em arquivos que não sejam do sistema. Por exemplo, ontem tu salvou um trabalho da faculdade, um arquivo do Word, ontem de manhã. Daí quando chegou ontem à tarde, tu instalou um programa no teu computador. E esse programa começou a ocasionar erro. Daí alguém te sugeriu, faz uma restauração do sistema para 2 horas antes da instalação. Daí tu instalou às 3 da tarde, tu vai restaurar o teu sistema, né, para um ponto que tinha ali até 1 hora da tarde. Mas tu salvou o teu arquivo, era meio-dia. Tu não vai ter problema com o teu arquivo, porque ele vai restaurar apenas arquivos do sistema. Não vai restaurar arquivos do usuário. Até aí, tranquilo? Então, é um recurso que permite, né, às vezes a gente voltar a uma situação anterior que nós tínhamos antes de instalar algum programa que ocasionou permite o que mesmo? Porque travou, não consegui entender. Permite. Como é que é? A parte que você fala que permite algo travou, aí não deu mais para entender. Tá. Então, assim, por exemplo, tu salvaste um trabalho da faculdade ontem às 10 horas da manhã no teu notebook, tá? Daí, quando foi 1 hora da tarde, tu instalou um programa novo. Depois que tu instalou esse programa novo, ele começou a reiniciar. Começou a ficar lento, começou a travar. Daí alguém te sugere assim, faz uma restauração do sistema para um ponto, né, anterior à instalação. Então, se tu instalou a 1 hora, tu vai restaurar ele, por exemplo, para o meio-dia. Quando tu faz essa restauração para o meio-dia, o trabalho que tu salvou às 10 horas da manhã, tu não vai perder. Por quê? Porque essa restauração, ela mexe apenas em arquivos do sistema, não em arquivos do usuário. Conseguiu entender? Sim, entendi. Essa parte tinha pegado só depois do que tu falou dessa parte aí de explicação final. Que tu tinha começado uma frase nova e não deu pra entender. Beleza, então. Vamos lá. Então, aqui é só umas imagens, né, do gerenciador de arquivos, né? O professor, as telas que o professor está compartilhando não está aparecendo. As telas que o professor está compartilhando, não sei o que está acontecendo, não está aparecendo para mim. Ô, Nathan, tu tá pelo celular ou pelo notebook? Pelo celular. Clica na fotinho lá embaixo. Tem uma fotinho pequenininha lá embaixo da tela do professor. Comigo aconteceu isso também. Quando eu apertei, resolveu. Não tá aparecendo para ninguém. Não, professor. Pra mim tá. É pro Nathan que não tá. É pelo celular que às vezes não aparece. A aula vai ficar gravada, tudo bem. A aula vai ficar gravada, tá? Amanhã, de manhã, eu faço o download dela. Lá pro... Apareceu agora? Não. Mas tudo bem. Se depois quiser, eu te mando como é que ficou no meu WhatsApp. Se tu puder passar teu WhatsApp, eu te mostro como é que ficou no meu celular. Tá. Para ninguém tá aparecendo a tela compartilhada, pessoal. Aqui tá aparecendo o slide. Eu também tá. Para mim também. Acho que é alguma configuração do celular do Nathan. Às vezes ele apertou em alguma coisa, daí pode ser que tenha saído. Para vocês aparece?
Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. De repente, alguma configuraçãozinha, mas de qualquer forma, tá? Aqui eu tô com uma tela só onde mostra praticamente aquela tela que eu mostrei para vocês ali do compactador de arquivos, tá? Aquilo que a gente já fez na prática ali. Backup, né? A gente falou, defragmentador de disco, restauração do sistema. Pessoal, com relação ao conteúdo que a gente trabalhou até agora, dúvidas sobre esse conteúdo abordado? Eu só queria saber onde que eu vou para compactar o arquivo. Eu dei um delay aqui, eu acabei não conseguindo ver. Tá, aonde que tu vai para compactar? Geralmente, os teus arquivos estão salvos lá no Windows Explorer, certo? Sim, sim. Tu queres que eu faça o processo de novo? É só o início, professor. Só para mim ver onde o professor foi. O final eu peguei. É porque o início eu acabei não conseguindo pegar. Tá, deixa eu abrir aqui o compartilhamento de novo. Só um minuto. Aparecendo essa tela, uma tela para vocês do Windows Explorer? Sim. Tá. Então ali eu tenho vários arquivos, tá? Digamos que eu queira compactar todos esses arquivos. Eu marco eles com o mouse, clico com o botão direito. Como eu já tenho o programa instalado aqui, ele vai listar essas 4 opções. Adicionar para o arquivo, adicionar para, já sugere o arquivo com o nome teste.rar, comprimir e enviar por e-mail, comprimir para teste rar e enviar por e-mail. Então eu vou botar aqui, ó, adicionar para teste.rar. Já compartilhou, porque são poucos arquivos, né? Conseguiu entender? Entendi, perfeito. Mais alguma dúvida aí, galera? Professor, eu não tinha entendido um ponto daquele slide que tu tava. Um ponto do que, desculpa? Um tópico ali sobre. Eu nem lembro o nome, mas é um nome ali do lado do backup de um negócio. Tá, lá nós tínhamos o backup e o restore, é isso? É, esse daí que eu não entendi. Tá, o restore nada mais é do que é tu restaurar o teu backup. Deixa eu abrir aqui uma ferramenta do Windows, que o próprio Windows tem uma ferramenta de backup, tá? Vamos ver aqui. Backup. Tá aparecendo a tela do Windows, do meu Windows aí, tá, né? Sim. Ó, aqui eu tenho uma tela onde eu posso configurar um backup, ó. Fazer backup usando o histórico de arquivos. Então aqui eu posso configurar o que eu quero fazer backup e quando eu quero fazer backup. Depois que tu fez um backup e deu algum problema nos teus arquivos, tu pode vir aqui nesse ponto, ó, recuperação, que é o restore. Ó, restaurar o PC, voltar para uma versão anterior do Windows 10. Professor, para mim não tá aparecendo a tua tela compartilhada. Para mais alguém não tá? Para mim também não tá, professor. Eu também não. Para mim também não. Então vamos ver aqui. Ah, vocês não falaram nada, eu pensei que tava, né? Vamos lá. Agora tá, né? Agora sim. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho a opção de fazer um backup. Tu pode configurar
Assim, eu quero que o Windows faça backup dos meus arquivos toda sexta-feira à meia-noite. Então, tu pode configurar e tu pode agendar um ponto, né? Um ponto não, tu pode agendar que ele vai fazer backup todo dia naquele horário. Então, todo dia naquele horário, o computador tem que estar ligado, é lógico, ele vai lá e vai fazer um backup daqueles arquivos que tu definisse lá. Digamos que deu algum problema em alguns arquivos do Windows. Tu precisa restaurar. Então, tu vai usar o quê? O Restore, que é a ferramenta oposta ao backup. Tu vai pegar aquele backup que tu tinhas feito naquele dia e tu vai restaurar para um ponto, né, que tu definisse ali. Conseguiu entender agora, é? Acho que entendi, é fazer uma restauração do que já foi feito. Né? Isso mesmo, tu vai voltar àquela situação que tu tinha anterior ao problema. Mais alguma pergunta? Acho que não, professor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Alguém conhece o Dropbox? Já ouviu falar ou usa? Eu já ouvi falar, mas não usei. Mais alguém, pessoal? Eu não conheço. Eu não conheço. Beleza. Então, assim, eu vou dar o exemplo do Dropbox, porque é uma ferramenta que eu uso, mas também vou mencionar que existem outras, tá? Vocês já ouviram falar no termo computação em nuvens ou cloud computer? Já. Tá. Então eu vou dar uma breve explicação do que é o termo computação em nuvens, tá? Computação em nuvens nada mais é do que é a gente fazer a utilização do recurso computacional, porém este recurso não está na nossa máquina. Então a gente está usando o processador, em alguns casos está usando o espaço de disco de um terceiro, por exemplo, de um servidor. Quando a gente está usando o nosso e-mail, de certa forma a gente está usando um recurso da computação em nuvens, né? Porque os arquivos que nós temos no nosso e-mail, ele não fica salvo no nosso computador, no nosso notebook. Tanto é que você consegue acessar o seu e-mail de qualquer lugar, basta ter acesso à internet, não é? Então, os arquivos estão salvos aonde? No servidor do Yahoo, do Gmail, do provedor de e-mail que vocês usam. E a computação em nuvens nada mais é do que a gente fazer a utilização desse recurso. Tem algumas ferramentas que permitem a gente fazer essa utilização. Eu trabalho muito com Dropbox quando eu compartilho arquivos. Por exemplo, hoje à tarde, a hora que eu defini o exercício que eu vou passar para vocês hoje, eu estava na loja, então eu criei esse arquivo quando eu estava usando o meu notebook na loja, porque eu tenho um notebook na loja que está instalado Dropbox, e tenho o meu notebook de uso pessoal que eu uso para dar aula que está instalado Dropbox. Então, o que é o Dropbox? Ele é um serviço de armazenamento nas nuvens, onde você cria uma conta com um e-mail e uma senha, e eles te concedem um determinado espaço, e tu consegue compartilhar, salvar o mesmo arquivo em mais que um local. Até aí estão conseguindo entender a ideia? Sim. Tá. Então, o exemplo do Dropbox. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Deixa eu vir aqui. Apareceu o Windows Explorer para vocês? Ainda não. Não apareceu, e galera?
Agora sim. Tá. Então, se vocês olharem aqui no lado esquerdo, não tem um íconezinho Dropbox aqui, ó. Dentro dessa pasta, eu tenho várias pastas aqui, ó. Ações, arquivos de imposto de renda, aulas, auditorias contábeis, aula de algoritmo, aula de contabilidade, aula de Java, backup, Bovespa, certificado digital. Estão conseguindo ver essas pastas aqui? Então, essas pastas aqui, elas estão salvas no meu Dropbox. Então, todo o arquivo que eu salvar aqui, nessa pasta agora, hoje à noite, amanhã de manhã, quando eu chegar na loja e eu ligar meu notebook lá, e ele vai sincronizar com a internet, ele vai verificar. Por exemplo, no arquivo do Evandro, no notebook do Evandro, ontem à noite, tinha 50 arquivos. Lá no notebook que o Evandro utiliza na loja, tem 49. Então, quer dizer o quê? Que eu adicionei um arquivo aqui hoje à noite. Amanhã, quando eu chegar na loja e for ligar o computador, ele vai o quê? Vai sincronizar e vai pegar aquele arquivo que está lá nas nuvens e vai trazer para o meu notebook. Então, eu consigo trabalhar em vários locais sem precisar estar enviando arquivos por e-mail, trazendo por pendrive. Conseguiram entender a ideia? Entendi, professor. Aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu abri o bloco de notas. Vou criar um arquivo aqui, ó. Teste de aula. Arquivo. Salvar como. Eu vou salvar no Dropbox. Daí eu venho aqui na pasta Dropbox. Vou botar aqui teste. Quando eu clicar aqui, ó, teste. Quando eu clicar no salvar, tem essa bandejinha aqui embaixo onde está o mouse aqui, ó. Estão conseguindo ver aqui? Tem o número 1 vermelho ali. Quando eu clicar aqui no salvar, ó, vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Automaticamente ele vai jogar esse arquivo chamado teste de aula. Ó, teste de aula adicionou agora. Estou conseguindo ver essa bandeja aqui, galera? Sim. Então aqui, ó, teste de aula.txt, adicionou agora. Então ele pegou esse arquivo, jogou para minha conta lá nas nuvens no Dropbox. Amanhã de manhã, quando eu chegar na loja e eu ligar meu notebook, o Dropbox vai sincronizar na internet, ele vai comparar. Vai pegar os arquivos que está salvo lá no notebook da loja e vai comparar com os arquivos que estão lá na minha conta do Dropbox. Ele vai ver que tem um arquivo chamado teste de aula, que é esse arquivo aqui, ó, que não está salvo no meu computador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download e amanhã de manhã, simplesmente eu vou estar com esse arquivo lá no meu notebook. Sem me preocupar com nada. Quer ver, ó? Lista de exercícios 01. Esse arquivo aqui, ó. Eu salvei lá na loja hoje, era 1h51, a hora que eu estava terminando de preparar a aula para vocês. Então eu fui lá, né, criei uma lista de atividades para hoje, salvei no Dropbox. Cheguei em casa, liguei esse meu notebook que eu uso para dar aula, ele conectou na internet, viu que tinha um arquivo a mais na minha conta do Dropbox que não estava aqui nesse computador, automaticamente ele baixou esse arquivo para cá. Então conseguiram entender a ideia? Sim. Então o que isso facilita? Facilita que a gente consegue trabalhar em mais que um computador os mesmos arquivos sem estar precisando enviar por e-mail, levar por pendrive ou algo do tipo. Então é um recurso bastante interessante, tá? Deixa eu ver quanto é que está minha conta no Dropbox hoje, que já faz um certo tempo que eu utilizo. E quando tu indica deixa eu só ver. E quando tu indica alguém e essa pessoa cria uma conta no Dropbox, tu acaba ganhando um espaço, tá? Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Ele vai abrir lá no... Eu queria ver aqui uma... Avisado.
Sua conta tem 30 GB de armazenamento. Então, eu tenho 30 GB de armazenamento aqui para mim armazenar no Dropbox, tá? E de certa forma, pessoal, se vocês olharem aqui no Dropbox, eu tenho mais arquivos, né? De arquivos texto, os arquivos que eu utilizo para dar aula, alguns documentos que eu utilizo na loja, então, que às vezes eu preciso acessar esses documentos e acabo, né, tendo eles no Dropbox. Então, de certa forma, quando a gente faz o uso do Dropbox, a gente está fazendo o quê? Um backup também, né? Digamos que viesse dar algum problema no HD do meu notebook. Então, todos os arquivos que eu tenho salvo no Dropbox, ou se eu comprar um notebook novo amanhã, digamos que eu compre um notebook novo amanhã, quando eu for instalar o Dropbox naquele notebook novo e vincular a minha conta de e-mail, que é a minha conta lá no Dropbox, automaticamente todos os arquivos que eu tenho salvo lá na minha conta nas nuvens, ele vai trazer para esse notebook novo. Então é uma forma o quê? De eu fazer backup também, né? A partir do momento que a gente está salvando no Dropbox, a gente está tendo uma cópia de segurança dos nossos arquivos, né? Conseguiram entender, pessoal? Sim, o professor. Pode falar. Com relação ao Dropbox aí, eu já tive problema na hora de ele, na verdade, assim, ó, quando ele está subindo os arquivos ou atualizando, se não configurar ele de maneira correta, ele rouba toda a velocidade da internet. Entendeu? Eu já tive problema. A internet é 20, não dá. A internet 50, internet 100 mega. E a internet lenta porque tinha uns arquivos pesados até a gente descobrir que era o Dropbox. Entendeu? Para é mim é interessante novidade, ensinar o pessoal a configurar isso aí, entendeu? Esse aí eu não sabia não, tá? Tanto é que a minha ele rouba configuração... velocidade. A minha configuração aqui é padrão, tá? Isso, mas ele rouba a velocidade. Se um dia perceber que a internet está lenta, é dele. Tá? Aí tem como configurar lá. Eu não lembro mais, porque eu já faz tempo, né? Mas ele rouba a velocidade. Rouba toda a banda quase, tá? Vamos ver aqui, preferências. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó. Geral, iniciar o Dropbox. Desculpa. Largura de banda. Ó, tá aqui, ó. Sem limite, ó. Taxa de download, taxa de upload. É isso aí. É isso aí. Se deixar sem limite, ele vai roubar toda a banda da internet. Tem que dar um limite para ele. Taxa de download. O download, tudo bem. Porque o download é para te baixar rápido, né? O problema tá no upload, ó. No upload, é. Upload, ó. Aqui tá, ó. Limitar automaticamente, ó. Pelo menos o meu tá configurado assim, né? O meu tava sem limites, entendeu? Daí até pode ser, porque daí ele vai fazer o upload e vai usar toda a banda, né? É isso aí. O download até é legal deixar sem limite, porque se tu limitar, às vezes demora muito para baixar o arquivo, né? Pra baixar, sim. Mas a hora que tá subindo complica. Daí aqui, ó, limitar automaticamente o up, ó. Mas acho que deve ser essa configuração aqui, né? Porque a gente limitou, né? Eu acho que até botei menos ali, eu não lembro quanto eu coloquei na época. Mas bem colocado, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Quanto à aula de hoje? A princípio não, professor. A princípio não. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, nenhum comentário para adicionar, eu já subi lá no Moodle, tem uma lista de atividades. Então vocês poderiam fazer as atividades, tem até a semana que vem para postar. Daí amanhã eu disponibilizo lá no ambiente virtual a gravação dessa aula. E esse slide o senhor vai disponibilizar também, professor? Coloco lá também, daqui a pouco já estou colocando, tá? Tá bom, ótimo, obrigada. Professor, mais alguma dúvida? Acabou dando uma travada aqui.
certo era o professor fazer todo mundo dar uma brincada lá no Visual G. Ah. Daí complica um pouco, né? Visual G nós brincamos ontem com o pessoal de sistemas. Eu lembro. A gente usava bastante. É o pessoal que está aprendendo agora a programação na segunda fase, né? A gente deu uma brincadinha ontem lá com o Visual G. Pessoal, mais alguma dúvida? O slide da aula já está lá no ambiente virtual também, tá? Já está a atividade e o slide da aula. Ok, professor. Nós estamos abertos aí a questionamentos. O prazo para enviar até semana que vem, professor? Isso, eu defini uma semana lá, tá? Ah, tranquilo, valeu. Ô, professor, caso a Oi. gente tenha alguma dúvida em relação à atividade, a gente entra em contato contigo por e-mail? O WhatsApp, vocês têm o meu WhatsApp ou não? Eu creio que não. Tá, O professor poderia disponibilizar lá no AVA. Deixa eu só abrir o bloco de notas aqui, eu já coloco aqui, vocês já anotam aí, tá? Perfeito. Geralmente, assim que possível, eu respondo, tá? Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Mas daí só, se for me mandar mensagem, só se identifique, porque às vezes, como eu não tenho no contato, às vezes eu posso não reconhecer no primeiro momento ali, tá? Tá bom, perfeito. Apareceu ali? Apareceu, já estou anotando. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Quartou, né? Modão. Todos conseguiram anotar, pessoal? Já anotei sim, professor. De qualquer forma, eu vou colocá-la no ambiente virtual também, tá? Ô, professor, tu já fez a chamada? Quando é aula EAD, não tem como a gente controlar, né? Porque às vezes tem alguns alunos que às vezes, né, não conseguem acessar. Então, a aula fica disponível lá para gravação, né? Tá, beleza. Às vezes algum aluno está com problema de conexão naquele momento, daí, né? Ele pode assistir a aula em outro momento, né? Tá, eu compartilhei lá também, lá no ambiente virtual, tá lá. Eu quero comprar maquiagem. Alguma dúvida, pessoal? Me maquiar. Porque a mamãe não me empresta as maquiagens. Ô, Neia, desliga o microfone.
Desculpa. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Creio que ficou tudo certo. Tá, então a gente faz assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Então a gente encerra a aula de hoje e vocês têm esse tempo disponível aí para fazer a atividade que que eu já postei lá. Combinado? Beleza. Combinado. Então tá, Obrigada. galera. Boa noite. Obrigado pela atenção aí. Se cuidem até próxima semana, não, na outra, né? Tá certo. Boa noite. Então, tá. Isso. Um abraço, galera. Boa noite, professor. Falou. Tchau. Boa noite.